tá, Gabriela? Você que tá sempre acompanhando a gente aqui Obrigado, no Gabriel. Splash Show e também no Central Splash. E agora sim, Leão Lobo, nós temos um assunto aqui que eu Ah, acho que esse você vai querer comentar bastante. Hebe tá. Camargo, quem cuida dos bens deixados pela apresentadora? A herança da Hebe é assunto agora aqui no Splash Show. A empresária Helena Caio, viúva de Cláudio Pessutti, é uma das responsáveis por cuidar dos bens deixados pela maior apresentadora da TV brasileira até a atualidade, né? Ela assumiu algumas das responsabilidades após a morte do marido, que era sobrinho e empresário da apresentadora. Cláudio morreu em 2021 em decorrência da Covid-19. E é Helena que está cuidando da venda, por exemplo, da mansão de 30 milhões em São Paulo. A casa, com mais de 7 mil metros quadrados, serviu de residência para o sobrinho de Hebe depois que a apresentadora faleceu. Depois da morte de Pessutti, no entanto, Marcelo Camargo, que é filho da famosa, e Helena decidiram colocar à venda o imóvel. A casa não é minha. Temos uma composição de percentuais entre nós, explica Marcelo. Segundo ele, tudo foi acordado entre ele e Pessutti verbalmente. Nada foi assinado. Marcelo diz que Hebe não manifestou em vida o desejo de que o filho e o sobrinho dividissem o patrimônio. Foi um desejo meu. O Cláudio dedicou grande parte da vida dele para ela. Achei justo dividir, explicou em conversa com o Estadão. Olha que bacana a gente falar disso. É porque o filho da Hebe, então, não quis brigar para ficar com a herança toda da mãe, que é uma herança gigantesca. E ele achou justo dividir com o Cláudio, que era sobrinho da apresentadora, mas que faleceu em 2021, praticamente 10 anos depois da partida, 9 anos depois da partida da Hebe, né? Por exemplo, os carros que pertenciam à apresentadora também foram vendidos. Com a morte de Pessutti, Helena e Marcelo optaram por se desfazer dos veículos que estavam parados e demandavam muita manutenção. O filho de Hebe ficou apenas com um. Helena e Cláudio se casaram em 2014 na mansão onde Hebe morava, na capital paulista, 2 anos depois, inclusive, da morte dela. Ela é empresária e diretora criativa da marca de roupas que leva o próprio nome. Como foi viver na casa da Hebe? Abre aspas. É como se ela nunca tivesse falecido. É como se ela estivesse aqui o tempo inteiro. É como se ela estivesse com a gente o tempo todo. Então, assim, eu não sinto, pra mim não é uma coisa. Aí é fantasma, aí vocês não se sentem. Não, pelo contrário. É delicioso, porque pra gente, a gente tem essa energia dela e é como se ela estivesse aqui com a gente, contou Helena em conversa com Marcelo. Então, o Leão, a gente está vendo uma coisa que é triste de se falar, mas é comum que aconteça, né? A Hebe construiu um império, né, em patrimônio, e ela tinha uma casa gigantesca, e ela gostava muito dessa casa. Só que a partir do momento em que ela parte, né, ela não tá mais aqui com a gente já há alguns anos, essa casa fica sem moradia, né? E o filho provavelmente não precisava não tinha os mesmos hábitos, né, a mesma vontade de ter uma casa tão grande, tanto que o cidadão lá, o Cláudio, né, que é o sobrinho, foi quem morou nessa casa depois que a Hebe faleceu. O Marcelo mesmo, que é filho dela, ficou em outro lugar. E aí, com a partida dele também, há esse desejo, portanto, agora dos dois de vender esse imóvel, assim como já foi vendido os carros, né? Mas acaba sendo algo comum de se acontecer, afinal de contas, a gente está falando de bens materiais ali mesmo, né? Eu sou muito amigo do Marcelo e justamente eu acho que a maior qualidade dele é essa. Ele nunca teve esse sonho de riqueza, essa coisa toda. Ele é muito na dele, ele gosta de viver. Né? Ele gosta de uma cervejinha, ele gosta de viajar, ele fica muito na dele, o Marcelo, assim, né? Sempre foi assim, né? Quando a mãe era viva e agora. E quando houve essa coisa, ele realmente ele reconheceu que o primo Claudinho é que cuidava da carreira da mãe dele, é que estava sempre perto dela, fez tudo por ela. Então ele assim, naturalmente eles dividiram a coisa, né? A fortuna toda. E aí, com o falecimento dele na época da pandemia, foi uma coisa meio de surpresa, né? Eles estavam morando lá na mansão e tal, uma mansão que eu frequentei muito, me dá muita saudade, até quando eu passo ali, me dá muita saudade, porque ela fazia uns jantares
convidava a gente, eram momentos assim de pura alegria. Ela sempre recebia um artista internacional e aí fazia um jantar para eles, convidava os jornalistas, tal, os amigos, né? E ele mesmo, quando ela morava nessa mansão, ele comprou uma casa em frente, o Marcelo, e ele morava em frente. E de manhã, ele me conta que ela abria a janela e cantava para ele, ele respondia cantando lá da janela dele e tal. Eles tinham uma relação muito tranquila, assim, Marcelo e a Hebe, né? Ela era muito encantada com o filho, com o jeito dele e ele com o dela. E ele respeitava muito o jeito mais extravagante da mãe e tal, mas sempre na dele. Então eu acho perfeito isso. E acho que agora a Heleninha, que conhecia muito o marido e conhecia muito a Hebe, conviveu muito com a Hebe, eu acho que eles vão dividir tudo numa boa mesmo, acho que não vamos ter grandes problemas. Legal, porque a gente vê tantas brigas aí por causa de heranças, né? E eles dois aí numa boa estão dividindo tudo e vivendo, isso que é mais importante, né? Porque eles vivem a vida deles, tanto a Heleninha com os negócios dela, quanto ele com a vida dele. Ele mora, inclusive, no interior aqui de São Paulo, esqueci o nome da cidade, que ele ama, já virou até cidadão da cidade, e vive assim, de bermuda, de camiseta, tomando cervejinha, vivendo. Simples, né? Né? É bem simples, né? Acho bem legal. E aí, o Leão, é engraçado, né? Você tá falando de uma pessoa que tinha e tem, né? Toda uma fortuna que dá conforto para ele viver o resto da vida dele, né? E a gente não vê uma briga, pelo contrário, a gente vê uma generosidade por parte dele, verbal, né? Não teve contrato, a Hebe não falou, olha, ele falou, não, eu quero dividir. Eu quero dividir, toma, fica com essa porcentagem aqui, isso aqui é seu. Você ajudou muito a minha mãe em vida, né? De um lado a gente vê essa iniciativa, né? E do outro, se a gente for fazer um paralelo, não uma comparação, mas um paralelo, já considerando nomes que a gente perdeu aí, a gente vê o Gugu, né? Que também faleceu, no caso dele, vítima de um acidente, mas que houve e há uma briga gigantesca, né? Pelo patrimônio, é uma briga entre entre a mãe dos filhos dele, uma briga entre um rapaz que se diz namorado do Gugu. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre uma família e outra, mas quando o assunto é dinheiro, a gente percebe que cada um lida de uma forma, né? Exatamente. Ali no caso do Gugu, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque eu acompanhei tanto quanto a Hebe, né, que eu acompanhei, que era muito amigo e tal, o Gugu também. E eu acompanhei muito tudo isso. Então ali houve um acordo, né, para ter os filhos e tal. Ela não era esposa dele, eu sempre gosto de reforçar isso. E quem conviveu e quem estava perto dele o tempo todo sabe disso, sabe do que eu estou falando. Ela nunca foi esposa dele, ela foi a mãe dos filhos, né? Que foi uma coisa combinada, assinada em papel, acho que em 2011, se não me engano. E aí, quer dizer, você deixa um testamento, né, distribuído. Ele botou ali as pessoas que foram importantes na vida dele e deixou o dinheiro, a herança para essas pessoas. E aí vem essa moça e resolve, né, que ela quer uma parte e tal, e inclusive discutindo se a Aparecida, que era a irmã dele querida, pode ser a inventariante ou não. Ela queria ser ela a inventariante, né? E aí, claro, aí entram advogados, aquelas coisas todas, né? E complicam, o advogado dela complica a situação, né? Ele está ali, claro, no papel dele, mas é uma coisa tão injusta, porque todo mundo que conviveu com ele sabe que era assim. Ele deixou para os 3 filhos, que eram as paixões da vida dele, e para os sobrinhos, que eram outras paixões da vida dele, e botou a irmã de inventariante, porque era a pessoa que ele confiava muito, muito, muito. Eu sou grande amigo dela, acompanhei a relação que eles tinham, então sei como ele confiava na Aparecida, né? Então eu acho uma judiação tudo isso que está acontecendo. E agora ainda vem esse rapaz que diz que é filho, né? O namorado, não vou nem citar que disse que era namorado, porque
uma coisa feia, né? Agora, esse que diz que é filho, eu achei tão estranho, porque ele disse o seguinte, que ele quer fazer o DNA para provar que ele era filho, mas que ele quer o sangue ou da Aparecida, ou do Amândio, ou da Dona Maria do Céu, porque ele não confia que esses filhos sejam dele, porque foi feito pelo Dr. Roger Abdelmaci, que estuprava suas pacientes. Olha que loucura isso, né? Aonde chega a loucura das pessoas. Mas, enfim, vamos ver. Ele vai fazer o DNA uma hora e a gente vai saber o resultado. E aí tem um ponto fundamental, né, nisso que você tá falando, o Leão. Que é. Você não tocou, mas aí, como você não tocou, eu vou tocar. Namorado não tem direito à herança, não, tá, gente? Até onde eu sei, namorado, mesmo que tenha sido ou não namorado, enfim, isso aí já foi muito discutido aqui na internet, não vou entrar nesse mérito. Mas eu tô falando de modo geral, namorado não tem que ter direito à herança, não. Ficou, tá ficando, 1 ano, 2 anos, 6 meses, 6 anos, não importa. É namorado, não tem direito à herança, né? Não passou do namoro, não é herança, não tem direito. Pode chorar o No que for, mínimo, pode tem que reivindicar o que morar for, não junto tem. mesmo, no mínimo 3 anos pela lei, não é isso? Para Isso, poder ser uma exato. relação e tal. Não era o caso, não era o caso mesmo. Aliás, nem ela morava junto. Ela morava em Alphaville, né, Uma numa mansão casa que e ele ele deu morava em para outra. ela, e ele morava em outra na Foi. Aldeia da Serra. Então, nem ela, entendeu? Nem ela, nem esses rapazes que apareceram. Precisou fazer o DNA, né? Diz que ele foi pai com 14 anos, o Gugu. Sim, né? Com 14 anos você E está o bem moço não parece curioso com nenhuma essas vírgula com o coisas, Gugu, né? né? Mo- É, E o moço não tem exatamente. nem. Se bobear, nem o branco do olho dele é parecido com o do Gugu, mas tudo bem. Aqui que a gente Não, e vai. quero dizer que os filhos, e isso com certeza, como foi feito, não sei, mas que eles parecem muito o Gugu, todas as 2 meninas e mesmo o João Augusto. Inclusive o João que tá querendo. O João que tá querendo seguir a carreira do pai, né? Isso. Acho que ele fez até jornalismo, né? Ele estudou jornalismo, enfim, ele quer seguir os passos do pai aí. Claro que se vocês verem o começo do Gugu, vocês vão ver muita semelhança, né? O Gugu também era muito. O Gugu era, não. O Gugu sempre foi muito tímido, né? Fora do Isso. ar. E a gente percebe que o filho tem a mesma característica, né? Então, assim, até ele se soltar na frente das câmeras, falar com as câmeras, isso vai demorar um tempo ainda, mas se é o sonho dele, ele já tem o Liberato ali no sobrenome, o que No já dá sobrenome. uma vantagem para ele muito grande. E domingo a gente vai ver no Lip Sync, lá junto com o João Guilherme do Faustão, competindo no Lip Sync, né? E ele vai estar de Anitta, vai dublar a Anitta.